Olá, meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje o nosso tema é para fechar a questão da urbanização. Antes, gente, a Bianca me mandou uma mensagem que foi muito legal o e-mail dela, tá? Bianca, sempre que você tiver dúvida, por favor, tire, tá bom? É importante a gente tirar, principalmente como a gente está à distância, é importante toda vez que surgir essas dúvidas para vocês, que vocês me coloquem em comentários, que vocês me coloquem, que me mandem e-mails, tá? Porque assim a gente pode sanar os problemas. Não adianta nada a gente ficar à distância e ter essa liberdade de assistir a videoaula quando quer, se quando surge as grandes dúvidas a gente não retira, tá bom? Então é importante a gente tirar as dúvidas. A Bianca me perguntou principalmente das questões históricas. Quando a gente fala do processo de urbanização, o que historicamente influencia. E sim, Bianca, quando a gente pensa na Revolução Industrial, ela basicamente vai ser quase a única coisa que influencia o processo de urbanização. Mas lembra que a Revolução Industrial, ela tem questões históricas envolvidas. Ela não acontece do nada, né? Você tem certas questões que favorecem para que você tenha Revolução Industrial, como por exemplo as cruzadas que se passaram por muito tempo. Depois você vai ter as grandes navegações e esses elementos ajudam aos grandes burgueses que estavam surgindo, aliás, ajudam no surgimento desse grupo de pessoas que são os burgueses, e esses burgueses começam a fazer uma acumulação que a gente chama de acumulação primitiva. Então você vai estar ali, é como se você estivesse fazendo uma poupança e aí depois você investe essa poupança nas indústrias que estão surgindo, né, nas máquinas a vapor, nesse processo industrial. Esse processo industrial aí sim, né, dá início a uma série de outros eventos que causa o processo de urbanização. Então, respondendo a sua pergunta, espero que tenha sido clara que sim, historicamente o que determina a urbanização é o processo de revolução industrial. No caso brasileiro, nós temos outras questões históricas, porque no caso brasileiro a gente tem que lembrar primeiro do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas começa num processo de industrialização, principalmente de indústrias de base, né, indústrias pesadas, estatais. Ele começa então os embriões desse processo de industrialização. Depois vem, alguns anos depois, o Juscelino Kubitschek e aí expande isso num nível muito maior, porque aí ele vai fazer processos de industrialização maiores, né? Mais envolventes, porque aí você tem as grandes multinacionais, você tem o investimento, aquele plano de metas, e aí no caso brasileiro é a partir daí que a gente realmente tem esse processo grande de industrialização, urbanização, então década de 50. Cabe lembrar que nós temos algumas peculiaridades no caso brasileiro, né? Você tem no caso de São Paulo, que acabou acumulando mais riquezas por conta dos cafeicultores, enfim, então tem essas questões, mas que eu acho que foi clara, né? Historicamente é isso então que dá início de fato ao processo de urbanização. Certo, Bianca? Se não ficou claro, por favor, tá bom? Como eu te falei no e-mail, aliás, serve para Bianca e para todos vocês. Se quiserem, gente, se tiverem qualquer dúvida, a gente pode fazer reuniões no Meet, no horário que vocês acharem melhor e que for mais conveniente para mim também, para a gente tirar as dúvidas, tá bom? Amores, super simples. Problemas urbanos brasileiros. Os problemas urbanos brasileiros estão relacionados com nossa forma nosso processo de urbanização que foi rápida, acelerada e sem planejamento, tá? Então essas são as três palavrinhas básicas. Consequência disso é que nós vamos ter uma série de problemas e não pensem, gente, que esses problemas urbanos, eles estão só nos grandes centros, nas grandes metrópoles brasileiras. Porque pensando, por exemplo, na questão da moradia, infraestrutura, desigualdade, isso a gente tem presente em praticamente todas as cidades brasileiras. É muito raro você ter uma cidade, aliás, nem consigo pensar num exemplo de cidade em que você não tenha algum desses problemas, tá? Esses que eu coloquei aqui como sendo os principais. Claro que a gente pode ter outros ali, né, algumas consequências mais peculiares, mas no geral eu listei o que eu considero os piores problemas urbanos do Brasil. A questão da moradia. Gente, desde que você teve, primeiro, o êxodo rural, milhares de pessoas saíram das zonas rurais, foram para as zonas urbanas. Tinha onde morar? Não, tá? Não tinha. As cidades brasileiras não estavam preparadas para aquele monte de gente que chegou. E vamos lembrar que o problema da moradia é um pouquinho anterior até.
Ele começa quando a gente teve a abolição da escravidão no Brasil, em 1888, e ali naquele período, quando os negros ficam livres, eles não têm onde ir, eles migram para as áreas urbanas, só que chegando lá, gente, não tem emprego, tá? Eles têm dificuldade de arranjar uma nova ocupação, uma fonte de renda, e se eles não têm emprego, eles também não vão ter moradia, e aí a gente tem o início do processo de favelização, né? Aí começa a surgir as primeiras favelas no Brasil. Com o processo de urbanização, isso só piora, né? Esse processo de surgimento das favelas vai ficar ainda mais intenso. Para piorar um pouquinho, além do êxodo rural, a gente teve também a imigração, lembra? Aquela que acontece entre os estados. Nós tivemos muitas pessoas que vieram das regiões, né, do Nordeste, várias regiões ali do Nordeste, principalmente do semiárido. Quando chega esses milhares de imigrantes, muitas cidades não têm como dar moradia ou não tem planejamento, né, para essas pessoas. Consequentemente, essas pessoas vão trabalhar no setor informal da economia, com empregos que são muito mal remunerados, e se você não tem uma remuneração eficiente, você sabe que uma casa no Brasil é muito difícil de você ter acesso se você é um trabalhador comum, tá, gente? O que você tem que ralar para conseguir comprar uma moradia mesmo em alguns lugares do Brasil, é quase impossível para muitos brasileiros. Então aí começa de novo o surgimento dessas áreas periféricas. Então no primeiro momento a gente tem a periferia crescendo, mas lembre-se que a favela não fica só em áreas periféricas, tá, gente? Se vocês algum dia forem visitar o Rio de Janeiro, vocês vão ver que favela no Rio de Janeiro é praticamente várias áreas de morro, tá? Então às vezes você está ali no lado Copacabana, passou 2, 3 ruas, você já está numa favela. Então não necessariamente favela significa periferia. No caso do estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, né, mais especificamente, aí você teve um processo diferente de periferização que está muito associado com o fato de São Paulo, digamos que não tinha tanto espaço para você ter essas residências, sub-residências, né, ou essas favelas no meio da cidade. Tem. Mas é mais comum a gente ter as áreas periféricas como áreas mais subdesenvolvidas, né, que tem mais a submoradia, problemas de pobreza, violência e assim por diante. Eu não coloquei violência aqui porque eu esqueci, agora que eu tô lembrando que eu esqueci. Aí vai ficar assim mesmo. Infraestrutura, quando eu falo infraestrutura, é a estrutura física da cidade. Então nós vamos ter muitas cidades brasileiras que têm problemas com a água, tá? Abastecimento de água, tratamento de esgoto, luz mesmo, tá? A questão da energia. A energia no Brasil ela até que chega em quase todas as residências, mas em algumas áreas urbanas, às vezes os moradores não têm acesso. E aí vocês sabem, né, gente? Aqui no Brasil, quando a gente não tem acesso a alguma coisa, o que o brasileiro faz? Gato. Então a gente tem gato de luz, a gente tem o gato net, né, que é um pouquinho a mais, assim, um plus nos gatos, né? Então você não tem essa infraestrutura e isso é um problema sério. Claro que as duas coisas, infraestrutura está também relacionado com moradia e está também relacionado com transporte. Transporte público no Brasil é uma piada. Você sabe que algumas pessoas no Brasil que pegam a condução para ir para o seu serviço, gente, praticamente 3 horas da manhã, 5 horas da manhã, passa 2, 3, às vezes até 4 horas dentro desse transporte. Esse transporte é cheio de gente, né? Porque são poucas linhas, são poucos ônibus fazendo as linhas. Às vezes um ônibus ele faz um trajeto muito louco. Quem mora em cidade menor sabe disso. Aqui em Artur Nogueira é muito legal, porque aqui a gente tem 2 ônibus. E aí, enquanto um vai para um lado, outro vai para o outro, e aí depois eles se encontram na rodoviária e depois eles trocam o trajeto. Então é muito legal. Quer dizer, legal para mim que sou burguesa e não tenho que pegar transporte público. Mas a pessoa que precisa, o cidadão que precisa, é muito complicado. Em São Paulo, de novo, São Paulo você vai ter então pessoas pegando ali a condução para chegar no seu serviço e às vezes não é só uma. Às vezes ela tem que pegar mais de um meio, né? Mais de um modal de transporte. Às vezes ela tem que pegar ônibus, às vezes ela tem que pegar trem, às vezes ela tem que pegar também o metrô. Gente, se vocês já viram o metrô de São Paulo em horário de pico, gente, é quase impossível de se entrar, né? É muito complicado, é realmente uma condição assim para a pessoa que precisa. Pensem agora nesse período de pandemia, que eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu não gosto de ir no mercado, se está muita gente no mercado, eu de máscara ali e a pessoa fica perto de mim, eu já vou afastando, eu não gosto. Agora vocês imaginem quem precisa pegar o transporte público, essa opção de ficar longe de outra pessoa.
praticamente não existe, gente, tá? Então, se eu pensar nesse transporte brasileiro, ele é péssimo, o transporte público brasileiro é péssimo, e qual é a consequência? A consequência é que muitas pessoas preferem, então, ter o transporte privado, então elas têm seu carro. E aí, se você tem muitos carros, a gente tem um problema secundário, que é o quê? Trânsito. Vai dar uma voltinha, vai andar de carro, gente, mais uns 10 quilômetros em São Paulo, tentando chegar, por exemplo, no centrinho ali de São Paulo. Vocês vão ver que um trajeto que às vezes você poderia fazer em Artur Nogueira, eu faço em 5 minutos, tá? Menos até, se eu não pegar nenhuma carroça pelo caminho, eu faço bem menos. Mas, se eu estou em São Paulo, gente, um trecho minúsculo para andar de carro, às vezes demora quase 2 horas, tá? Então, se você tem muitos carros na rua, consequentemente você tem muito trânsito. O trânsito, de fato, é um problema sério também para o fluxo das cidades, né? Para você ter esse fluxo nas cidades. E um problema extra, porque pouco problema é bobagem, um probleminha a mais, nós temos também a questão da poluição. Quanto mais carros, mais poluição atmosférica. E a poluição atmosférica, gente, vai gerar ilhas de calor. Ilhas de calor tem outras questões também, mas você vai ter aquecimento global, ou efeito estufa, desculpa, a gente vai ter o efeito estufa, a gente tem inversão térmica e a gente tem uma cidade muito poluída, com um ar, né, muito impróprio para os seres humanos, ok? Bom, eu botei desigualdade porque se você tem, então, uma população que ela não consegue... E, gente, não adianta a gente falar em meritocracia, tá bom? Falar em meritocracia é uma burrice sem tamanho. Só quem fala disso... É gozado que sempre quem fala em meritocracia é a pessoa que tem tudo na vida, né? Não sei se vocês viram outro dia, teve uma mulher, eu acho que foi uma deputada, que ela colocou assim no Twitter dela: ai, falam tanto do trabalho infantil. Eu, quando eu era adolescente, eu trabalhei bastante, eu vendia doces na escola, mas não é porque eu precisava, é porque me dava um bem-estar em trabalhar. E aí eu ganhava esse dinheiro, eu pegava esse dinheiro e pagava as minhas aulas de tênis. Ai, que coisa, né? Vai tomar banho, tá bom? Isso aí não. Esse tipo de trabalho, gente, não é trabalho, tá bom? Isso é ridículo. Então, para uma pessoa que é pobre, que mora lá na favela, que não tem uma educação decente, uma educação de qualidade, dificilmente ela vai conseguir fazer faculdade, dificilmente ela vai conseguir ter uma carreira muito que pague bem. Então, vamos ser honestos, né, gente? Vamos ser sinceros. É muito difícil para uma pessoa que realmente é pobre ter uma mobilidade social. Então, por isso, você vai ter, sim, desigualdades. Gente, pensa numa pessoa que é catadora de latinha, tá? Que mal sabe ler e escrever, que não conseguiu frequentar a escola. Que oportunidade a gente vai ter para essa pessoa? Então, vamos parar de viver no mundo de faz de conta e vamos viver no mundo verdadeiro. Então, desigualdade, no caso brasileiro, ela é muito presente e se faz presente em quase todas as cidades desse país. Bom, é uma questão, gente, que é um problema urbano que poucas pessoas falam, que é a questão do lazer e cultura. Que lazer e cultura vocês têm nas cidades de vocês? Vocês têm teatros? Vocês têm muitos festivais para ir? Vocês têm festas populares? A gente tem rodeio, tudo bem, mas pensem na cidade mesmo. A cidade também, gente, uma das coisas que ela tem que fazer é ajudar que a gente tenha lazer e cultura. Agora, vamos lá, lazer e cultura em algumas cidades. Campinas, qual que é o lazer do campineiro? Shopping. Aliás, nesse tempo de pandemia, acho que o campineiro deve estar quase louco, né? Porque ele não pode ir no shopping. Então, shopping, gente, é a opção que muitas pessoas têm. E aí você vai no shopping, se você não tem dinheiro, você fica fazendo o quê? Andando ao redor do shopping. Tá? Você fica dando os rolê. E aí você compra o quê? Uma casquinha do McDonald's, né? Que é, se não me engano, R$2,50. E é isso. Isso não pode ser lazer, gente. O lazer ele tem que ser propiciado de uma maneira muito mais democrática, tem que ser uma coisa muito maior, tá? E não sei se vocês acompanharam nesses últimos meses, mas eles querem tirar a carteirinha de estudante. Eles querem que a carteirinha de estudante não exista mais. Tá? Eles realmente querem retirar isso, porque a desculpa é que você tem um preço tão alto, por exemplo, do cinema, porque o cinema ele é obrigado a diminuir o preço, a diminuir o preço para quem tem carteirinha, e aí, como uma garantia que ele vai ter lucro, ele cobra mais caro de quem não tem a carteirinha. Isso aí, gente, para mim é a mesma desculpa quando nós tivemos... lembra uns anos atrás que as coisas de avião, né, as companhias aéreas, elas começaram a cobrar a bagagem, e elas falaram assim, ó, nós vamos cobrar a bagagem do passageiro, mas em contrapartida o preço da passagem vai abaixar. Fica esperando, vocês vão ver que se vai abaixar ou não, tá? Nós temos que ter, sim, um lazer de qualidade, uma ampla opção de formas de lazer, que não seja só o shopping, tá? E esse lazer, ele tem que ser democrático, ele tem que ser acessível para todas as pessoas.
Eu botei aqui de forma muito genérica meio ambiente, porque se a gente está em ambientes urbanos, nós sabemos que a gente tem poluição atmosférica, que a gente tem poluição dos rios, a gente tem outros problemas, como por exemplo inundação, né, vários alagamentos. Se eu pensar nas margens de muitos rios brasileiros, a gente tem favelas, tá? Não sei se dá pra ver que aqui era um rio. Eu sei que vocês entenderam, que isso aqui era um rio e aqui é uma favela que está do lado do rio. Então nós vamos ter sim vários problemas relacionados com questões ambientais. O lixo, tá gente? O que a gente faz com o lixo? O que a gente faz com os resíduos que nós geramos? Você tem que levar isso aí para algum lugar. E aí você leva aonde? Tá? Você enfia aonde? Tá? Tem ideia de onde enfiar, mas não posso falar na aula. Então são problemas de difícil solução, sem dúvida, tá? E todos esses problemas aqui são muito difíceis de serem solucionados e uma coisa que precisaria acontecer é a gente ter vontade política. Então, por exemplo, os prefeitos, principalmente prefeitos, tá gente? Quando a gente fala de cidade, é importante a gente entender que quem mexe na cidade não é presidente. Quem mexe na cidade é o prefeito e são os vereadores. E aí você vai ver os vereadores no Brasil, quase todas as câmaras de deputados, as câmaras de vereadores aqui no Brasil, que quem é vereador só trabalha praticamente um dia só, tá gente? Raras exceções. Ele vai lá, quem que é eleito como vereador? O tiozinho do bar, o Zezinho da farmácia, tá? O neguinho que não sei o quê. São as pessoas que ganham. E aí o prefeito às vezes também tem conchavo, tem não sei o quê, por isso que ele consegue várias alianças. E aí chega um prefeito, esse prefeito ele muitas vezes quer desfazer tudo que o prefeito anterior fez, e às vezes até teve vários benefícios para a população, mas não, como foi meu rival político, eu desfaço tudo que o outro fez, e aí você só pensa em alguma coisa para o seu governo, você faz algumas coisas ali voltadas para o seu governo. Gente, a corrupção nos municípios ela é tão presente quanto também na federação, tá? Então não adianta de novo, não adianta você reclamar de deputado, senador e presidente, se você não está vendo a corrupção que está acontecendo ali na sua cidade, ela também se faz muito presente e ela dificulta muito para que a gente tenha a resolução desses problemas. Então você tinha que ter sim um empenho desses políticos menores, né, prefeitos e vereadores, em solucionar esses problemas, em ter um planejamento, em ter, por exemplo, um plano diretor. Plano diretor, gente, é uma espécie de planejamento que muitos municípios vão ter, no estado de São Paulo todos eles têm. Só que não adianta você ter o plano diretor e não colocar em prática. Então, esses prefeitos eles poderiam sim ter ações para melhorar as condições das cidades brasileiras. Ok? Fui clara? Vocês entenderam? Então tá bom, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado da aula. Podem aí comentar, podem xingar se for necessário, podem dar a opinião de vocês. E de novo, se precisar de alguma reuniãozinha no Meet para a gente tirar uma ou outra dúvida, fiquem à vontade para pedir, tá bom? Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau.